E você que está em casa, planeje também estar conosco em nome de Jesus. Vamos agora então em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, é onde eu estou dando a palavra esses dias. Começa o seguinte, diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. É coisa séria, pessoal. Nem eram cristãos, mas não sabiam. Mas hoje também quase está acontecendo isso. Tem muita gente que sabe que Jesus cura, já recebeu cura, liberta, mas não foi batizado no Espírito Santo. Ah, não é para mim. Ué, Jesus disse que é. Você sabe quem é o batizador no Espírito Santo? É o pastor chamado Jesus Cristo. Ele que é o batizador. É o pastor da igreja, ele. Não é o homem, não. É uma experiência que você tem aqui no meio de todo mundo. De repente você fala na língua dos anjos, é cheio do poder de Deus e vai fazer a obra de Deus, vai ter sucesso em oração. Agora tem uns que foram batizados e relaxaram. A Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo. Vamos dizer que eu vou na sua casa fazer uma visita para você. Estou cheio de poder, vou orar para Deus mudar. Chego lá, você diz: ô missionário, pega uma cadeirinha, senta aí. Eu sento lá, você nem fala comigo. Eu vou ficar triste. Vai estar me envergonhando por quê? O Espírito Santo está triste com muita gente. Ele quer ensinar para você a verdade. Ele quer dar poder para você vencer os seus males, que talvez hoje ainda não se manifestaram, mas estão a caminho. E você forte, na hora que começar a manifestar, você amarra, expulsa e aquele mal sai. É preciso estar cheio do Espírito Santo, com alegria servindo a Deus. Jesus disse que quando Ele viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele nos ensinaria todas as coisas que tivessem sido dito lá no céu. O Espírito Santo, Ele abre a palavra e mostra para nós. É Ele que me faz entender essas palavras para pregar. Ele que me assessora nas mensagens que eu tenho que dar. E às vezes, até um apuro, eu digo: Jesus, qual é a palavra agora? De repente eu lembro daquela palavra, eu disse: vamos fazer a obra de Deus. E Deus faz a obra e confirma a palavra. Então, aí o que ocorreu? E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, foram batizados nas águas de novo, porque o batismo dele ainda não era o batismo cristão. O batismo cristão se faz, qualquer outro batismo não tem valor, quando você entende a mensagem de Deus e recebe Jesus como seu Salvador. Eu fui batizado como criança. Jogaram uns pinguinhos d'água na sua cabeça, né? Não, fui batizado. O que a pessoa que batizou falou na hora? Ah, não lembro. O que você sentiu? Não lembro. Não sentiu nada. Que nem uma cerimônia religiosa. Batismo, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você ouviu a condição aí? Crer e for batizado. Ele não disse quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo. E aí ele diz que sinais seguiriam os que crerem. Então é isso que nós temos que entender. O Espírito Santo nos mostra, nós vamos receber poder e vamos poder ajudar tantas pessoas que necessitam da graça divina. Quem tem o Espírito Santo percebe algumas coisas que os outros não percebem. E aí às vezes Deus nos usa. O que está passando com você? Nada. Fala a verdade. Eu estou sabendo, e às vezes nós sabemos até quase tudo. Deus toca no abrir e fechar de olho desse jeito, mas a pessoa não quer se dobrar e perde a oração. E depois acontece: o que você falou? Ah, eu fiquei sem jeito. Não tem sem jeito. Quando você está sendo usado por Deus, você vai e fala a verdade. A pessoa está sendo usada. O senhor quer saber? É isso, então vamos orar para Deus acabar com isso agora. E Ele acaba? Nem pergunte duas vezes. Então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Tem línguas da terra e tem línguas do céu. A gente fala, eu não sei. O pastor Jaime está falando com a senhora um dia, foi assim: o missionário é de família polonesa.
Ribeiro Soares, não pode ser, né? Se fosse Javinski, sei lá, os nomes mais ou menos assim, não é. Por quê? Ele estava orando e começou a falar em polonês. Eu não sabia, hoje que o pastor Jaime contou para mim, o Jaime também guarda um segredo, né, pessoal? Hoje que ele contou isso para mim. Mas não é não, então é a família dele que ele aprendeu polonês, estava perfeito o polonês dele. Eu nem sei falar, não sei nem obrigado em polonês, como é que fala? Nem que eu estive lá, mas é isso que Deus faz com você. Tem a língua dos anjos, que o demônio não entende, e você fala e glorifica a Deus. Amigo, essa bênção é para você. Nós estamos perdendo muita bênção, porque nós temos sido religiosamente ensinados errados, e nós, ao invés de termos Jesus como nosso mestre, o Espírito Santo como nosso professor, nós estamos deixando o homem ocupar esse lugar. Eu não posso ocupar o lugar do Senhor, você me desculpa. Missionário, só vai ser o meu guru. Está amarrado em nome de Jesus. Não quero ser parte de pecado nenhum. Eu sou um servo de Deus que fala a palavra quando Ele me dá para falar. Agora, você não sabe quantas vezes eu pedi para esse culto ser desse jeito. Jesus, eu quero um culto abençoado, eu quero um culto que as pessoas sejam curadas, libertas, e até que você sente aquela confirmação, Deus dá a mensagem e Deus faz a obra, e assim será com você. Já falei bastante, fique de pé, que Deus o abençoe agora. Capítulo 14, versículo 15. Jesus falou assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso aqui é o símbolo. Quando você diz, eu amo a Jesus, mas não guarda o mandamento que Ele deu, e o maior deles foi quando Ele partiu para o céu: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Alguém me pergunta, por que o senhor está investindo em países que a gente nunca vai estar lá, não conhecemos quem mora lá? Por causa de obedecer a Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele disse que quem tem os mandamentos dele e os guarda, este é que ama ele. Aqui ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem não guarda, não ama. É verdade. É ele que falou isso. Na hora que você ama Jesus, você é amado pelo Pai, por Ele, e Ele disse, ainda vou me manifestar a você. Aí, quando você ama Jesus, Ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele estava falando com os discípulos que breve Ele iria embora desse mundo, Ele morreria, ressuscitaria, mas voltaria para os céus para assumir o seu lugar antes do início da criação, quando Ele estava ao lado do Pai. Ele é o verbo do Pai. Aí o Pai deu todo o poder para Ele, mas Ele rogaria, e o Pai nos daria outro Consolador. Não era um anjo, era um outro igual a Ele, porque Ele era um Consolador. Como é que Jesus consolava? A pessoa está chorando, Ele punha a cabeça dela aqui no ombro dele: coitadinho de você, sofre, você está passando por uma situação difícil. Não, Jesus consolava extinguindo o sofrimento, destruindo aquela obra do diabo. O Espírito Santo é o outro Consolador. Se Ele não faz a mesma coisa, nós tomamos prejuízo. Faz. Hoje o trabalho é feito pelo Espírito Santo através do servo de Deus, mas é Ele que sabe falar naquela outra parte, falar aqui. A gente une a fé, Ele vai e abençoa, como esse caso. Eu lembro do dia que o nosso representante desse país ligou e disse: missionário, preciso de uma oração, gente, foi comigo mesmo. O que foi e tal? Oramos. No outro dia parou o sangramento interno. Isso ali não fez só uma obra de amizade, de filho para pai, de pai para filho. A família toda sabe isso. Até aquelas pessoas que viram aquela coisa: como é que você ficou bom? Olha, eu vou falar a verdade. Tem uma página no Facebook, tem um homem que anda na televisão, e ele foi falar do problema e disse: eu vou orar e Deus vai abençoar. No outro dia eu já estava completamente bem da hemorragia. Passaram-se mais uns dias, eu me recuperei completamente. A família vai guardar isso para sempre. É uma semente que nós plantamos no coração de muita gente. Porque, meu irmão, a grande verdade é a seguinte: religião tem em todo mundo, mas religião não faz nada para ninguém, é impotente, é coisa do homem. Na sua vã tentativa de encontrar o Criador, ele desenvolve rituais
dos mais diversos modos, mas que não faz nada. O Evangelho é diferente. Quem ouve o Evangelho ser pregado no poder do Espírito Santo tem a sensação até que já conhecia aquela palavra, que já está impressa em todo mundo. E a pessoa que crê, na hora recebe a bênção de Deus, ela é liberta. Nós estamos fazendo um trabalho não para nós, aqui não é fazenda nossa, nós estamos espalhando essa luz de Deus para o mundo, enquanto o diabo, através de Hollywood, faz os filmes imorais, através de outros, faz os maiores descaminhos da vida. Nós estamos falando da verdade eterna, pessoas estão se convertendo, nós estamos sendo o sal da terra verdadeiramente para esse mundo afora, e nós haveremos de ver o fruto, a produção desse nosso trabalho, que é uma produção maravilhosa, não só aqui, a gente vai ouvir, alguns vão viver para poder ver as mudanças desse país e vai louvar a Deus. Graças a Deus eu tive uma contribuição. Mas quando chegarmos ao céu, nós vamos ver que vida após vida que foi recuperada, que conseguiu largar as artes terroristas, temos casos disso, a gente não pode falar tudo, mas pessoas que mudaram de vida, conseguiram largar a feitiçaria, a bruxaria, outras coisas, e hoje estão felizes com Jesus vivendo. E aqueles que ajudaram também têm a sua recompensa no momento que ajudam e depois. Então Jesus disse que rogaria ao Pai e Ele daria outro Consolador. Ponha no seu coração: tem um Consolador, que eu preciso ter contato com Ele. Esse contato não vem de outra maneira a não ser o próprio Jesus derramando o seu Espírito Santo sobre nós. Aí ele assim: para que fique convosco para sempre. O Consolador nunca vai nos abandonar. Ele não disse assim, até a minha vinda, não. Jesus virá, mas quem é batizado no Espírito Santo, e você que é cristão tem que buscar, você subirá com Jesus e terá o Espírito Santo com você por toda a eternidade, como seu mestre. Você não vai ficar sozinho, você estará sempre numa atmosfera divina. Agora tem que buscar mais, pessoal. Tem gente que não está entendendo, está fazendo isso com sua religião. Não, nós temos que ter comunhão, falar. Depois que você for batizado no Espírito Santo, uma vez por dia, 2 vezes, ore em Deus, fale nas línguas, desenvolva um relacionamento, vai para a palavra de Deus, você vai aprendendo, Ele vai lhe assessorando, Ele vai lhe consolando, vai exterminando os males, os sofrimentos que estão na sua vida. Aí Jesus explica quem é o Espírito Santo: o Espírito da verdade. Esse é o outro Consolador, que o mundo não pode receber. Quem está no mundo não pode, não é quem vive no mundo, é quem está pertencendo ao mundo, quem está obedecendo ao mundo, quem está agindo como se Deus não existisse, não pode receber. Mas eu quero, mas não pode. Tem que nascer de novo. Nasceu de novo, a fase final do nascimento são 3: arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Aí você vai recebê-lo. O mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque foi Ele que nos fez abrir o entendimento. Ninguém está aqui por acaso. Aqui nós estamos em São Paulo. São Paulo tem mais 100 mil lugares diferentes, que tem bar, tem boteco, tem danceteria, tem isso, tem aquilo outro, tem casa da sogra, tem casa do genro, tem casa da moça bonita, sei lá mais o que você pode ir para poder chegar ali. Isso é os mais diversos motivos. Mas você vem aqui para a igreja, para quê? Para poder se encher da verdade, para poder ser alguém na vida, vencer amanhã os males, se preservar e destruir aquilo que está minando em você, que você nem percebeu ainda, e que amanhã vai sair em doença. Uma vez eu vi um médico falar na televisão sobre câncer, ele disse: não se engana não, quando o câncer aparece em qualquer lugar do corpo, pelo menos 5 anos já estava instalado na pessoa, estava trabalhando. Mas quando você é de Jesus, você está orando, Deus destrói o que não presta em mim, você está fazendo uma obra que depois você passa ileso. E outros vão dizer: mas não aconteceu nada com você. Não, Jesus me guardou a vida toda. Você deleita no Senhor, porque Ele fala com você. E quantas vezes Ele usa você para orar para um parente, para uma situação diversa, que aparentemente não tem razão, depois acontece, você se glória a Deus. Eu orei e Deus preservou. O mundo não conhece nem ouve, mas vós o conheceis, porque habita convosco. É Ele que nos convence e estará em vós. O gostoso é que Ele agora está dentro do meu coração,
dentro do coração de quem é batizado com o Espírito Santo, quem completou o processo da salvação, e Ele está nos ensinando toda a verdade, nos guiando na palavra de Deus, fazendo com que a gente tome posse, vença todas as investidas do maligno. E aí você sente no coração, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente, quando você está concluindo aquele curso, aquele aprendizado, as portas se abrem para você. Oh, glória a Deus que eu atendi o toque divino, e Deus abençoa em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu conto de uma vez que eu tinha marcado com um primo em Belo Horizonte. A gente é muito amigo desde de criança. Ele é 4 anos mais, não é velho que eu vou falar assim, 4 anos mais aqui no mundo que eu. Quando eu nasci já tinha 4 anos. Eu estou com 21, ele está com 25, pronto. Aí vai escutando. Esse meu primo já tem uns 40 anos, mas como é que é? É 21 da segunda parte, a primeira parte já acabou, chutei os 50. Eu marquei com ele que é Belo Horizonte, vai escutando. Fui na rodoviária, comprei a passagem, isso há 40, não, era solteiro, estou casado há 46, 50 anos. Aí comprei a passagem e cheguei na hora para a rodoviária, que essa coisa, não vou hoje não. E não fui, mas esqueci de telefonar para ele. Mas naquele tempo telefone é difícil, não tinha celular, era tempo que você tinha que, não sei se você lembra, que é da minha idade, lembra? Que você punha uma fichinha lá e só dava ocupado, para dar linha difícil, você batia, tinha um sabidinho que punha um barbantinho na ficha, quando ele puxava a ficha para não pagar. E ficava meia hora falando com a namorada, sou amigo, eu tenho que telefonar. Era difícil, eu não liguei para ele. Aquele ônibus que eu ia, chegando perto de Belo Horizonte, tinha um tal de viaduto das Almas, ele rolou, morreram muitas pessoas. Eu nem loquei naquele caso. Aí no outro dia, quando eu liguei para o primo, ele falou assim, eu estou indo hoje à noite, ontem eu não fui não. E você está de brincadeira, você me fez viver morto hoje, para descobrir você no meio dos mortos. Eu tenho horror, eu quase desmanhava, cara de gente despedaçada. Não é esse, não é esse. Você não ligou para mim? Eu falei, rapaz, se desculpa, eu nem lembrei daquilo. E eu senti na hora, eu falei, vou perder a passagem, porque eu nem fui buscar o dia da passagem, no dia, não trocar a passagem. Eu falei, não, deixa para lá, amanhã eu vou. E você vê como é que é. Bate no coração aquilo, você é dirigido por Deus. Ele estará em vós, para quê? Para guiar, para proteger. Ele é o outro consolador, amém? E vai ouvir a oração. Você quer oração minha? Fica de pé agora. Você em casa, fique de pé. Na hora você fala em línguas estranhas, é o sinal. Língua dos anjos. E às vezes da terra, eu já ouvi falar da terra algumas vezes. E outras vezes é língua dos anjos, a maioria dos anjos. Naquele momento você recebe poder. Jesus disse, ficai em Jerusalém, os discípulos, 120 que chegaram lá, até que estavam reunidos, obedeceram a voz dele, eram 500 que ouviram, mas um quarto da semente caiu em boa terra, igual a palavra dele. 3/4 não estavam mais perseverando, 50 dias após a ressurreição do Senhor. Então Jesus chegou, se apresentou a eles e disse para eles de uma maneira muito clara. O que Jesus falou para eles? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo. 1/4 ficou. E aí os discípulos disseram, nesse tempo você vai restaurar o reino de Israel, não vos compete saber isso. Isso é o Pai que está determinando lá. Agora, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, o poder que há de vir sobre vós. Meu irmão, é a coisa mais importante na vida do cristão depois da salvação, ele ser cheio do Espírito Santo. Ele se preenche completamente. Ele não sai fora de si como se fosse o que acontece em feitiçaria, quando um guia lá, um demônio pega a pessoa começa a falar coisas desconexas, fazer coisas erradas. Não, ao contrário, ele fica mais luz que nunca jamais esteve e ele então é cheio do Espírito Santo. Ele é preparado para viver a vida cristã. E muitos foram batizados, mas hoje já não falam mais em línguas, ficaram relaxados. Eles estão desprezando o Espírito Santo. E a Bíblia fala de época em que as pessoas desprezaram o Espírito Santo e pagaram um preço muito caro. Você tem que ter essa comunhão diária com Ele, orando, depois vem a inspiração, você fala na língua dos anjos. Mas eu não entendo, eu também não entendo. Às vezes Deus dá para nós a tradução, outras vezes não dá. Dá para um irmão que eu estou ouvindo te falar, outra vez não dá. E eu já ouvi pessoas analfabetas falarem em língua da terra por inspiração. 2 pessoas, de vez em quando esse caso. Uma delas foi colona do meu avô e algumas palavras ela falava em russo.
E a moça ali sabe que é russo aí. Então, eu vou até falar aqui para ver se ela traduz, mas meu russo pode estar um pouquinho diferente. Ya znаю. Pode perguntar o que é ya znаю? A Thaís fala inglês. Vê se ela fala. Ela fala para você fala para mim. Só uma palavra. Em russo, não precisa ficar de pé não. Não precisa ficar de pé não. Só traduz essa palavra. Ya znаю. Like, I don't know. Ya znаю. What does this phrase mean? Meu russo deve estar feio. Ya znаю significa eu sei. Agora ela falou. Lembrou. O meu russo, o meu gabarito parusco não está muito bom não, está nem minogue, um pouco só. Então, deixa eu explicar para você. Essa senhora falava em russo. E eu estava estudando russo. E ela, ya znаю, 3 vezes ela começou a frase dizendo ya znаю e falava outras palavras que eu não entendia. E a outra, que era uma empregadinha doméstica muito simples, que talvez não tivesse mais do que o 4º ano primário, dizia, e eu sei, meu servo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu estou dando um duro para aprender essa língua, e essa pessoa traduzindo assim, a outra falando e a outra traduzindo na perfeição da língua. Isso é muito importante. Meu irmãozinho, você vai entender a palavra de Deus melhor, você vai ter um domínio espiritual muito maior. Então hoje eu vou ficar nisso aqui, mas eu vou falar sobre esse assunto aqui, que eu vou falar sobre o ministério de Paulo esses dias, que vai lhe ajudar muito. Vou fazer um resumo para você entender. Então não perca nenhum show da fé a partir de hoje, para você ser abençoado, porque ya znаю que você vai ser abençoado. Eu sei que você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai tocar em você. Eu tenho certeza que Deus vai operar e vai fazer de você uma verdadeira bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé agora, chegou a hora da oração para a glória de Deus. Pega agora você que está de pé e que quer a bênção. Quem não precisa de oração não precisa ficar em pé, mas eu preciso, aí você fica de pé. E em casa a mesma coisa. Olha assim na sua mão, mas olha para mim primeiro, antes de olhar para a mão. É para crer. Se você não crer, não acontece nada. Você não pode brincar com Jesus. Você vai pedir que Ele ponha o poder na sua mão. Olha e fala assim, Senhor Jesus, coloca na minha mão o teu poder. Só isso é o bastante. Põe em cima do seu coração. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Concentra a sua fé agora. Eu oro dizendo, Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti para orar pelos meus irmãos que estão aqui. Você nem imaginou, na hora que vem, o poder de Deus opera e faz maravilhas. Vamos meditar agora em Lucas. Nos cultos de ontem teve o primeiro deles, que eu fiz a meditação no versículo de 11 e 12 do capítulo 12. E aqui Jesus estava falando sobre a direção que o Espírito Santo nos dá. E no meio dessa direção, eu vou ter que ler esses 2 versículos para você entender o seguinte: uma pessoa entra e faz um pedido bem diferente do que estava acontecendo, não estava ligado na coisa. Então vou ver esses 2 versículos para depois ver o que seria a palavra para essa hora. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos ou ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Então nós estamos aqui, não tem que ficar desesperado, eu quero. Às vezes a pessoa perde a bênção. Eu era jovem na igreja que eu pertencia lá no Rio, e eu fiquei sentado até na frente, porque tinha um pastor americano, e esse pastor disse que ia contar o dia que Jesus visitou ele em Jerusalém, pessoalmente. Ele ia contar o que aconteceu. E como ele era muito usado por Deus, eu fiquei bem na frente para poder verificar as bênçãos assim. Sentei na primeira fila, cheguei mais cedo, sentei ali. E Dr. Valdez era o nome dele. Ele começou a explicar uma coisa que eu não aguentava.
Aí a emoção veio na hora, foi grande. Ele dizendo que estava passeando em Israel, naqueles lugares bíblicos, ele e um outro colega. Na noite anterior, o colega voou para Londres, ele ficou sozinho, os dois estavam no mesmo quarto. E como de costume, lá para as 10 horas, ele se ajoelhou, orou, abriu o coração, deitou e dormiu. Aí deu um pouco, ele acordou assim, sobressaltado, o quarto estava com a luz tremenda, ele olhou, a luz estava apagada, eu não estou entendendo, porta fechada, aí pela parede Jesus foi entrando. Que reunião, que descrição linda. E disse para ele, Pai seja com você. Ele disse, irmão, eu não aguentava. Eu ali ajoelhado ainda, ele veio e sentou na cama, senta aqui do meu lado. Aí eu levantei, sem jeito, sentei. Ele começou a falar comigo algumas coisas sobre a igreja e tudo. E disse assim, olha, eu vou a partir de hoje te dar um poder, que na hora que você estiver orando, você sentir a mão quente, você estiver pregando, fazendo qualquer coisa, sentiu a sua mão quente, pegando fogo, que eu vou curar de qualquer doença. Aí ele estava falando isso, pessoal, minha mão está pegando fogo. Então eu queria que viesse aqui na frente pessoas que têm bócio, aquele papo aqui na garganta. E parece que Deus tinha marcado aqui a reunião para isso, que tinha 5 pessoas, não é tão comum você ver pessoas assim reunidas, diferentes. Numa reunião tinha 700 pessoas na reunião, o auditório cabia aí, estava cheio. Aí vieram 5 e eu fiquei assim, ó. E com 12, 13 anos no ginásio, a gente aprendia para não deixar ser enganado por ninguém. Se você achar que está hipnotizado, morde o seu dedo, se sentiu dor, você não está. Eu falei assim, é o que estou vendo, eu estou hipnotizado. Eu falei, não estou não. Vou cortar o dedo fora se continuar assim. E fui olhando. Ele nem colocava a mão, ele vinha em nome de Jesus falando inglês, in the name of Jesus. Quando ele ia colocar, o papo sumia. Eu falei, Jesus, o que é isso? Então, naquela hora, você tem que ficar bem ligado, porque aí Deus pode te revelar algumas coisas. E quando Deus está operando na igreja, é a mesma coisa. Às vezes vem uns problemas do dia a dia, e você está presente aqui de corpo, mas está lá na sua casa, no trabalho, está numa chateação qualquer, quando alguns não estão em pecado, pensando coisa errada. Como é que pode? Está perdendo a festa de Deus. Os servos olham para a mão do Senhor, para a operação que Ele está fazendo, o sinal que Ele vai dar, o toque que Ele vai dar. E Jesus está ensinando isso. Então, vocês vão ser levados, e vai acontecer, e já aconteceu no passado, e acontece, diante de autoridades, magistrados, conduzir a sinagoga aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Ao invés de meditar nessa palavra, olha o que aconteceu no versículo seguinte. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Não tinha nada a ver. Mas ele queria pegar uma carona. E aqui a resposta de Jesus tem várias explicações. Uma dessas, não pegue carona. Deixa Deus falar com você. Porque se é de Deus para você ter a participação dele para resolver um problema de herança, que Deus também pode lhe ajudar, não precisa nem pedir. É uma resolução do coração. Vem aquela revelação e diz, eu concordo. Aí pronto. E Deus vai lá e faz, o irmão chega todo sem jeito, queria que você me perdoasse, estava meio doido aqui, pensando em pegar a maior parte para mim, já que eu sou a pessoa que está tomando conta da herança, por ordem do juiz, então me perdoa qualquer coisa e resolve a situação. Mas ele nem pensou naquilo que Jesus estava, às vezes nós não pensamos. Mais uma vez eu falo, você está aqui e faz outra coisa que não era para você fazer. Era para você ficar com os olhos na mão do Senhor, não na minha, eu não sou seu, do Senhor. O que Deus está falando comigo? O que Deus está dizendo? Porque aqui é assim que Ele fala. Em casa, às vezes a pessoa está lá e fica brincando, conversando outras coisas, não dá nem para ouvir o culto, o pessoal está na sala, mas alguém está prejudicado, porque um resolve falar. E fala, explica, e briga, não sei o que. Tem que ficar calmo. O inimigo vai usar uma porção de coisas para poder atrapalhar. Às vezes você vem na igreja e Deus lhe dá uma lição e você não volta mais.
A mulher sírio-fenícia foi isso. Alguém chamou ela de cadela na igreja, que ela não era judia, na sinagoga, ela não voltou mais. Ela começou a ser abençoada quando ouviu falar que Jesus estava na região. Jesus não dava atenção, e ela seguia. E clamando, Jesus não dava atenção, mas estava ensinando ela. Quando ele está em silêncio, ele está lhe ensinando. Porque é você que tem que ouvir o que ele está falando e você quer falar, você quer fazer outra coisa. Não vai funcionar desse jeito. Você tem que prestar atenção para poder Deus abençoar. Aí os discípulos chegaram, o Pedro, mestre, mas despede essa mulher, manda esse demônio embora logo, ela está perturbando a gente. Aí Jesus disse, mas eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela acordou. Ué, eu sou uma ovelha perdida? Eu estava lá, era uma prosélita, uma convertida, teve um incidente que me chateou. Aí ela aproximou mais de Jesus. E Jesus não fez nada. E ela chegou e disse, Senhor, socorre-me. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus viu que ela estava aberta o coração, pôde falar com ela. Ele não fala, você não está aberto, você não quer. Você tem as suas vontades, você não faz, às vezes, o que Deus está falando no seu coração, através do pastor, ou através diretamente. Aí falou Jesus assim, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O judeu, quando queria ofender um gentio, chamava de cachorro, porque os gentios se davam com tudo quanto é espíritos, e os judeus só com o Senhor Deus. Então, vocês são cachorros, você sabe, cachorro não tem fidelidade, não tem nada, tanto faz, aqui como lá. Aí ela entendeu, e ela veio, mas Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa têm direito de comer das migalhas que os filhos desperdiçam, eles estão desperdiçando. Aí Jesus, mulher, grande a sua fé, resolveu na hora. É uma atitude de coração. Os olhos dos servos têm que estar na mão do Senhor. Das servas na mão da senhora, que é só linguagem de figura. Não é você colocar os olhos na mão da Virgem Maria, não, porque este é o meu filho amado, a ele ouvi. O Senhor Deus não disse ouvir a mãe dele, não. Não, a ele. Ele é a palavra de Deus. Vocês não gostam da Virgem, mas gostam. A gente já sabe que ela é bem-aventurada, mas não tem poder para atender ninguém. Ah, mas ela chega para o filho, filho, isso é aqui no mundo que acontece isso, Deus é perfeito, Deus não dá missão para ninguém ficar ouvindo as coisas para ele, não. Ele mesmo ouve. Se todos os 8 bilhões, estão quase chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo, clamaram ao mesmo tempo, Deus ouve ao mesmo tempo e cura todo mundo ao mesmo tempo, liberta, Ele é Deus. Então nós temos que olhar para a palavra que ela vai falar conosco e parar de nos preocupar com qualquer coisa. Aí Jesus está falando aqui, voltando aqui um homem, ô Senhor, manda o meu irmão repartir herança comigo. Não tinha nada com o que está falando. Aí sabe que Jesus fez, mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou para repartidor entre vós? Quem é que pôs? Ele só sabia que ele era o Salvador, ele foi posto como Salvador. A primeira coisa que Deus faz é mudar a sua vida. Que enquanto você não toma a decisão de ser de Jesus, de se converter, o diabo tem, entre aspas, direito de agir na sua vida e age, fazendo mal. E às vezes você é um convertido, mas não é um convertido não submisso à palavra. Pedro já era apóstolo de Jesus, já saíram de 2 em 2 para expulsar demônios. Mas, no entanto, Jesus disse, Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Ué, mas não era convertido? Conversão é gradual, vai dando, mas chega um momento que você toma uma decisão. Olha, já estou cansado de pedir a Deus e não estou recebendo resposta, Ele falar a mim e eu não me dobro, vou me dobrar agora. Senhor, eu aceito Jesus, eu mudo de vida, hoje eu me converto. É isso que está precisando. Zaqueu fez isso quando Jesus estava falando. Senhor, posso falar? Pode. Eu tomei a decisão. Se alguém eu defraudei, roubei, ele era coletor de impostos. Eu vou devolver 4 vezes mais. Na lei de Moisés dizia isso. Se a coisa era pequena, era 4 vezes. Se fosse grande, era 5. Então ele só fazia roubinho pequeno. Aumentozinho de um pouquinho de imposto e acatando para ele ali.
mas eu vou devolver. Aí Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa. Porque esse também era filho de Abraão, mas estava perdido. Eu não sei, você pode estar na igreja há muitos anos. Então, um caso que eu conto, tem uns 20, 30 anos que a pessoa me escreveu, e ele dizendo, hoje eu tenho 78 anos, eu estou na igreja desde os 40. Eu era diácono da igreja, o pastor, a igreja mais tradicional. Entrava de férias e eu estava no lugar dele. Casamento é o que fazia, todo mundo me considerava como um santo de Deus, mas eu era promíscuo. Hoje, numa palavra sua, eu me converti. Hoje eu posso ir para o céu, que eu não ia não. Era adúltero, ele falou. E ninguém sabia disso. Tinha uma vida dupla. Mas foi no dia que ele ouviu, que Deus falou através de mim, que eu não sei o que eu falei. Mas para ele foi a resposta e ele tomou a decisão. Servos, vão ficar olhando a mão do Senhor. Vão prestar atenção, porque veio o sinal, veio o toque e não vão abençoar. Esse cidadão, Senhor, manda o meu irmão. Esse chamou de mestre ainda. Quem é que impôs repartidor de herança ou juiz entre vós? Aí Jesus deu um recado que precisamos entender. E disse-lhes para todo mundo, não foi só para ele. Acautelai-vos, tenham cautela. Fiquem ligados. E guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E depois ele deu outro exemplo, que vai ficar para outro culto, mas Jesus já aproveitou aqui para poder ensinar que uma das coisas que mais prejudica a gente na igreja é a avareza. A pessoa fica querendo tudo para ela. Deus, eu preciso. Deus sabe que nós precisamos. Se Ele quer que você tenha 10 casas, Ele vai lhe dar as 10 casas, se for o plano dele, para você morar num e viver do aluguel das outras, que não sabe o futuro. Mas Deus vai dar para você. Mas você não precisa ficar dizendo isso para Deus toda hora, não. A sua oração devia ser ao contrário. Me deixa te conhecer, me deixa saber a tua vontade, ver os sinais que o Senhor faz. Eu sou servo, eu quero obedecer. E o salmista entendeu isso e disse, Senhor, assim como o servo olha para a mão do Senhor, eu estou olhando para ti. Tem que fazer isso, meu irmão. Ou então você está perdendo tempo na vida. Para de querer já o milagre chegar até embrulhado, chegar assim, olha, está aqui a oferta, está aqui o dia, toma o meu milagre. Não existe isso, a bênção é gratuita. Não é esse negócio, não tem uma ligação uma coisa com a outra, não. Nós ajudamos a obra de Deus porque sentimos do coração de ajudar e é assim que Deus determinou. E desse jeito a igreja continua. E agora, de outra maneira, ela não continua, não. Nós, pastores, temos que ter esse juízo, é Deus que faz a obra. E a pessoa ajuda porque sentiu aquele amor no coração, o dízimo todo mundo tem que dar. A oferta alçada é aquela que o pastor diz, vamos pagar a conta de luz, quanto é? 30 mil, 40? Que fica ligado de noite, né? A igreja. E quem é que pode dar com tanto? A pessoa sente e dá e aquilo não faz falta. Não tem que oprimir, jogar indireta, ficar pondo a pessoa de cabeça para baixo, sacudindo, ver se cai. Não tem nada disso não. É tudo no amor. Quer dizer, agora temos que livrar da avareza. O pregador tem que livrar e nós todos, como cristãos, temos que nos livrar. Porque senão nós perdemos o melhor. Ao invés de pedir a unção do Espírito Santo, a presença dele, estamos orando por bens materiais. A vida de uma pessoa não consiste na abundância que ela tem de bens, mas na abundância que ela tem de revelações, de entendimento da palavra. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora, em nome de Jesus? Que palavra boa Deus tem nos dado, pessoal. Isso é para meditar depois, pegar a Bíblia lá no livro lá de Lucas 12, né, versículo 11, 12, e mais os outros dois que eu dei, 13 e 14, e entender o que Deus está falando. Mas agora ele toma posse da bênção. E Deus quer abençoar, Ele está presente e vai abençoar. Curva a cabeça e fecha os olhos, e eu oro dizendo... O Apocalipse é o penúltimo livro, Apocalipse é o último. Só tem 25 versículos esse livro, e o versículo 20 diz assim, mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando o Espírito Santo. Algumas coisas importantes. Primeiro é que Deus quer que você se edifique sobre a sua santíssima fé. Missionário, eu não tenho uma fé santa. Tem. Não, missionário, minha vida é errada, é outra coisa.
A fé não veio de você, veio de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você escuta a palavra de Deus, dá atenção que você ouve, você consegue uma capacidade para ouvir a Deus. E nada que vem de Deus é imperfeito. Não é puro, tudo é puro, puríssima. Vem de Deus, é puro. Então a sua fé é santíssima, você tem que se edificar sobre ela. Edificando-vos é a vós mesmo, a si mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando o Espírito Santo. Quem é batizado no Espírito Santo tem que diariamente orar em línguas. Aquela oração que você está fazendo, um pouquinho vem a inspiração e você fala nos mistérios, porque a língua é para edificação nossa. Nós não sabemos o que estamos falando, a menos que Deus também dê a tradução. Às vezes dá. Mas ali nós estamos falando coisas eternas que Deus vai nos edificando. Outra bênção: conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, caridade e amor. Além de nós nos edificar na santíssima fé, orando o Espírito Santo, nós temos que nos conservar. Conservar o que, missionário? Que somos novas criaturas. Se você não se conservar, o diabo começa a você ser o João Pescador, que pega uma vara, põe uma minhoca e fica pegando pecado lá do passado. O dia que você aceitou Jesus, os seus pecados foram perdoados, lançados no mar do esquecimento, já não existem mais. Agora você tem que conservar-se no amor que Deus teve para você. E o que diz a Bíblia sobre você hoje? 2 aos Coríntios, capítulo 5, o versículo é o 17. Veja o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Nós que já nos convertemos, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus fala o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se você não se conservar, no momento de oração, você já está em rebeldia, que Deus está mandando você se conservar. Eu não sabia, por isso nós temos que ler a Bíblia todo dia para aprender, né? Mas tem gente que é cristão, ó, entre aspas. Bíblia não quer nem saber. Na hora de fazer um negócio que pode pegar alguma coisa a mais, esquece que nós temos que ser honestos em todos os momentos da vida. Então, nós temos que nos conservar no amor de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo quanto é coisa ruim passou. Jesus pagou o preço do nosso pecado, da nossa cura. E agora, o que temos que fazer? Exercitar a autoridade, nos conservando. Vê um pensamento errado, Deus, põe um X nisso aqui que eu não aceito isso. Não quero nem mais pensar essa coisa. Vê uma dor, você vai embora em nome de Jesus. Senhor, eu não aceito, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mas a gente não faz isso, a gente virou religioso. Na igreja evangélica, com o poder do Espírito Santo caindo, nós estamos lá, Deus, a gente sofre muito. Que isso? Deus, nós sofrimos muito, hoje nós vencemos em nome de Cristo. Eu não aceito isso e vou vencer para a glória de Deus. Afinal de contas, em tudo que Deus deu para você, você atua como um Deus. Ele te deu essa salvação. Até o final da sua vida, e quem manda em você é você. Quando Jesus voltar, lá no céu não vai ter isso. Até lá ver o mal, eu não aceito. Pode ir embora, eu não recebo. Eu não permito isso na minha vida. Meu irmão, isso é conservar-se a si mesmo. Até aqui nós vimos. Vamos voltar lá no Judas agora, porque tem mais coisa aqui para a gente poder ver. Cada culto estou vendo mais um pedacinho, porque o povo também não tem muita cabeça para ficar guardando tudo. Só quem está acostumado a memorizar coisa que memoriza, né? Aí fala aqui, olha, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amigo, ele já teve misericórdia de Deus e lhe salvou. E você tem que estar sempre esperando que essa misericórdia vai continuar com você para a vida eterna. Às vezes a pessoa está andando com Deus, tropeça um pouquinho e cai. Ah, não tem mais jeito, Quando você era pequenininho, quantas vezes saiu que estava aprendendo a andar? Sua mãe te jogou na lata do lixo? Não. Ô, queridinho, vem cá, queridinha, dê um beijinho, para, não chora. Mamãe está aqui. E teve dia que teve que dar um banho em você, trocar até a roupa, você quer uma lama suja. E ela
Meu amigo, o pai é maior do que a nossa mãe. O pai sabe fazer a coisa. Você é destinado a ir para o céu. Para com esse negócio. Tropeçou, levanta a cabeça, confessa a Deus, começa tudo de novo e você vai um dia aprender a caminhar firme. Quando vier, sou do outro time, sai fora. Não quero saber disso. Então, essa é a palavra para esse culto. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, porque Deus quer você não só aqui fazendo número na igreja, não. Isso aqui é o menos importante, mas é muito importante. O importante é você ir para o céu com Ele, que Ele tem um projeto para o futuro. E quanto tempo vai durar a eternidade? Vai durar 10 anos, mais 10 até fazer 100 anos. E aí não, vai juntando até fazer 1000 anos, depois até fazer 2000 anos, fazer 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão. Multiplica esse 4 trilhão de anos pela mesma quantia várias vezes. Ninguém inventou nome para essas coisas ainda. Não vai ter nunca fim, meu irmão. Você está destinado a ir para o céu com Jesus. Acabou, você está destinado. Missionário, eu queria ouvir essa palavra porque eu achei que não tinha mais jeito. Quem disse a você? 1 de João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar. Ele é o maior limpador de vidraça que tem. A dele não fica uma sujeirinha. Ele lava você, não fica nada de toda a impureza. Vamos ficar de pé e vamos orar agora em nome. Estudo que nós estamos fazendo na palavra de Deus, que começou lá em João capítulo 14, versículo 12, com essa afirmação de Jesus: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores do que essa fará, porque eu vou para o Pai. Quem falou isso foi nosso Senhor. Aí nós estamos vendo essa palavra fará, deu claro. Aquilo é uma identidade para o cristão, né? Como é que você prova que você é de Cristo? Pelo que a resposta que Ele dá nas minhas orações. Eu prego, oro e depois Deus então faz com que os sinais aconteçam, com que as pessoas recebam bênção. No capítulo 15, Jesus começa falando que Ele é a videira verdadeira. Já vimos vários versículos aqui, e o pai dele é o lavrador. Então ele fala o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Preste atenção, nós temos que produzir fruto, pessoal. Nós não podemos ser cristãos que só ficam ouvindo, não. Ouve e não põe em ação aquilo que Deus está ensinando. Se Deus está lhe dando o desejo de interceder por alguém, interceda. Se Deus coloca alguém no seu caminho, até com palavras trocadas e tudo, e você vê que ali tem uma opressão maligna, você vai e planta semente no coração daquela pessoa. E isso é muito bonito. Tinha um homem que era nosso alfaiate aqui há algum tempo, e esse homem um dia, eu tenho um toque de Jesus: espera aí, pastor, eu sou seu alfaiate, por favor, fica do lado de lá, que eu não quero saber disso não. Aí eu comecei a interceder por ele, né? Aí antes dele morrer, ele disse: você sabe que eu estou gostando do seu programa, só fala tanta coisa boa. Olha, está mudando a minha vida, que bonito. Depois ele foi embora. Tomara que ele tenha tomado a decisão antes. Porque você tem que, não deu certo, você então interceda: Deus, tem misericórdia desse homem, desse jeito ele não vai para a eternidade com Jesus, vai se perder. Trabalhou bem, gastou o suor dele, a sabedoria dele, ganhou para fazer, mas trabalhou bem. E mesmo que trabalhasse mal, é uma vida que não pode se perder. Aí você intercede. E ele falou comigo, fiquei feliz: Deus tem me usado assim, bem humildezinho, para ele continuar assistindo, e aí Deus poder terminar a obra na vida dele. Então ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Você quer ser tirado? Cortado? Quando a vara é cortada, ela é jogada fora, ela vai secar. A vara só fica com vida na videira, porque ela bebe da seiva da videira ali. Se não beber, vai ser cortada, e cortada ela vai secar. E Jesus disse que secada ela vai ser recolhida e jogada no fogo. Ele continua dizendo: ele atira e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Então, se você está fazendo a obra de Deus, vão acontecer algumas coisas que vão até lhe chocar.
mas é Deus que quer limpar você. Aí você limpa, Senhor. Eu realmente ainda tenho uma coisa maligna dentro de mim. Uma coisa que ainda me chama a atenção às vezes, que me dá um desejo não puro, que me faz reagir como um homem que não conhece Deus, como uma pessoa que não conhece Deus. Então ele vem e limpa. Aí você vai ver que você vai dar mais frutos. O dia que você achar, Deus já me deu tudo que tinha que dar, tem umas coisinhas aí, mas Ele sabe que eu preciso disso, você está perdido. Não. Sentiu de Deus que precisa pedir para Ele podar, Ele é o agricultor, vem lá, o jardineiro, sei lá, e vem lá e corta aquilo que não presta. Corta mesmo, Senhor. Examina o meu coração e vê se tem alguma coisa ruim. E tira, porque eu quero fazer a tua vontade. Aí no versículo 3, o Senhor Jesus fala algo bonito aqui para nós, que eu quero estudar com você, no 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha, não tem coisa melhor do que prestar atenção no que Deus fala ao seu coração, no entendimento que você tem daquilo que está escrito. Porque na hora que vê o entendimento, se você concordar com o que o Senhor Deus está permitindo você entender, naquela hora Ele vai limpar você completamente. A palavra de Deus, ela tem um fogo muito grande, onde a Deus nós aprendemos aqui. Ela é um fogo que consome tudo que não presta, e ela é um martelo que esmiuça, que pulveriza toda a rocha, não tem como. A palavra de Deus vem e aquilo que está no seu coração como uma rocha, missionário. Eu quero me livrar, mas não tem jeito, é como se fosse uma rocha dentro de mim que não sai de jeito nenhum, sai. A palavra vai batendo, você vai deixando, aquilo vai quebrando os pedacinhos, o fogo vai pulverizando, e em pouco tempo não tem mais nada, você é uma nova pessoa pronta para subir com Jesus para passar toda a eternidade. O novo nascimento é necessário ocorrer na vida de todo mundo. Sem ele, ninguém entrará no reino de Deus. Não tem jeito. E com o novo nascimento, você recebe novas vestes espirituais. Você passa a ser uma pessoa candidatíssima para estar do lado do Senhor Jesus por toda a eternidade. Mas você tem que ser persistente. Por exemplo, em João capítulo 10, nós estamos aqui no 15, vamos voltar para o 10, que nós vimos aqui uma declaração de Jesus, dela eu quero passar para uma outra. Aqui diz o seguinte, Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Ele e o Pai não tinha diferença alguma. Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, também seremos um com Ele. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós temos que agora lutar por isso. Eu preciso ser um. Assim como Ele e o Pai eram um, e Ele ouvia o Pai falar, Ele via o Pai fazer e fazia igualmente, se eu for um com Ele, e diz a palavra de Deus, primeiro aos Coríntios, capítulo 6, 17. O 16 fala assim, fazendo uma comparação, que as pessoas que se metiam em prostituição. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? É um corpo só. Passa-se um com ela. Olha, meretriz aqui não quer dizer só aquela moça que está desencaminhada, não. É a doutrina errada. Se você pega a doutrina não bíblica, espiritualmente você está com a meretriz, fazendo um corpo só, participando de tudo. E isso é muito grave. Porque a meretriz aqui significa a doutrina demoníaca. Há duas doutrinas no universo. A de Deus, que vem pela palavra dele, a demoníaca. Então, se você está com a demoníaca, você fez um corpo só com ela. No 17 fala assim, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, indivisível. Irmão, coisa bonita. Eu me ajuntei com o Senhor, eu me tornei um só Espírito com Ele. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perseverar. Ele e o Pai eram um. E nós somos o quê?
O demônio às vezes sabe mais do que nós. Deixa eu agora falar para você uma coisa. Isso está no livro de... Deixa eu ver onde que está aqui. Atos dos Apóstolos. Atos é depois de João. Capítulo 19, versículo 15. Aqui nós temos, começando no versículo 13, os filhos de um sumo sacerdote que andavam tentando imitar o apóstolo Paulo com propósitos espúrios, sujos. Ele via Paulo fazer as reuniões, manifestava espírito maligno, o Paulo amarrava, expulsava, a pessoa era liberta. Com isso, a perturbação saía, a vida mudava, pessoas eram curadas, famílias eram reunidas, e eles falaram assim que não criam em Jesus, e diz assim, o negócio é fazer igual. Então diz assim, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, andavam de lado a lado, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes daqueles dias. Olha só, o homem tinha 7 filhos que podia ser uma bênção, mas pegaram o caminho errado. Talvez um bom conselho tirasse eles do caminho errado, mas eles acharam por bem. O caso deles era o cifrão, faziam reunião para pegar cifrão dos outros. Achavam que esse negócio de espírito maligno é bobeira, até que pegaram um caso sério. Eu no meu ministério já vi caso sério, até gente ser envergonhada. Achava que o negócio era brincadeira e a coisa ficou brava. Então eles eram filhos desse principal judeu, do Seva, e tentaram invocar esse nome sobre uma pessoa. Respondendo, porém, o espírito maligno, o demônio manifestou, disse assim, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ele bem sabia quem era Paulo. Sabia mais do que a maioria de nós. Mesmo a palavra dizendo que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, até aos confins do mundo, a pessoa não acredita nisso, o cristão. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Sabia bem, porque Paulo era um apóstolo. Quando a gente é salvo e nós passamos pelo processo do novo nascimento, que é o arrependimento, remorso é uma coisa, remorso parece com arrependimento. O remorso você lamenta que fez mal para uma pessoa e deixa para lá. Ah, coitado, devia ter feito. O arrependimento você lamenta, mas vai e pede perdão a Deus e a pessoa também. Ô João, ô Maria, eu preciso falar com você. Eu preciso do seu perdão, porque eu não estou com paz. Eu fiz um ato que não devia ter feito. Eu peguei a sua carteira, tirei uma coisa, eu fiz isso e por aí fora vai. Aí a pessoa está bem. A pessoa então está conhecendo o arrependimento e vai ser uma pessoa abençoada. O nosso caso aqui, os rapazes não tinham nada de Deus, estavam invocando o demônio. Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, porque quando você passa pelo arrependimento, nasce de novo, é feito um decreto a seu respeito. No mundo espiritual sabe que você é servo de Deus, ai daquele tocar nos meus servos. Eles podem tentar. A Bíblia diz que quem atravessa o muro, Deus é um muro de fogo ao nosso redor, que nos protege. Mas tem cristão que às vezes se encanta com a tentação e atravessa. Aí diz que uma cobra vai mordê-lo, um demônio vai pegá-lo, e pega. Bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Não tem decreto a respeito de vocês? E o que fez o demônio? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Todos os 7 saíram no meio da rua, não tinha nem roupa mais. O bicho estava bravo mesmo. Eu já peguei casa assim, pessoal, tanto no meu ministério, como vi pessoas serem envergonhadas. Cristão, não anda pisando aqui e acolá, não. Pisa só no caminho de Deus.
Se sair um pouquinho, volta arrependido. Porque basta você confessar com sinceridade seu pecado. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O demônio não vai poder mais agir. Nós voltamos para ficar dentro da casa dele, dentro dos muros dele, onde o mal jamais vai entrar, e voltamos à comunhão. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esse é o propósito. O demônio sabia mais do que muitos cristãos estão sabendo. E Jesus falou de uma maneira muito clara para nós, em João 15, 7, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E Jesus também havia falado que aquele que perseverar até o fim, este é que vai ser salvo. Está em Mateus 10, 22. Nós temos que perseverar em quê? Naquela palavra que Deus começou a nos mostrar e que continua nos mostrando e que vai fazer de nós pessoas vitoriosas. Mateus 10, 22, Jesus falando: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Tem que perseverar. Você vai conseguir a vitória completa. E a vitória que Deus vai lhe dar é infinitamente maior do que você pensa. Não é só você escapar do lago que arderá com fogo e enxofre por toda a eternidade, que já é uma grande bênção, mas você participar da natureza dele, conhecê-lo como ele conhece você. Meu irmão, só Deus sabe que nós seremos na eternidade, por toda a eternidade, e nunca mais vai haver esse negócio de pecado. Ele vai tirar de nós toda lembrança errada, toda fraqueza. Nós seremos uma bênção. Mas ele diz: aquele que perseverar, o que não persevera não é salvo. Salvo significa vai ter a vida eterna, vai ser curado das suas doenças, resolvido os seus problemas, e o Senhor Jesus está aqui para resolvê-los. E Deus está a cada dia nos preparando para maiores obras, e vai fazer essas obras em nome de Jesus. Vamos orar agora para Deus abençoar. Quem precisa de oração? Se você não precisa, missionário,